Olá a todos e todas, esse é o programa Carta Aberta e é um prazer contar com vocês em mais essa edição aqui no YouTube da Carta Capital. Eu estarei com vocês hoje entrevistando uma das mulheres que eu mais admiro, cuja trajetória na educação pública de São Paulo é de décadas servindo o ensino público aqui da capital paulistana, mas também é uma das colunistas mais lidas no site da Carta Capital, na sua coluna Diretoria Preta. Estou falando, minhas senhoras e meus senhores, de Silvia Maria. Boa tarde, bom dia ou boa noite, Silvia, conforme a internet aí, telespectador. Olá, Breno Tardelli. É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha trajetória. Eu gosto de iniciar toda a conversa que eu tenho em qualquer lugar, eu gosto de iniciar pedindo licença às pessoas que vieram antes de mim. Então, nesse momento eu quero pedir licença aos meus ancestrais, a todas as pessoas que vieram antes de mim, que prepararam o chão para que eu hoje pudesse pisar, que prepararam a terra para que eu hoje pudesse estar aqui conversando com vocês, para que eu pudesse ser ouvida. Mulheres como eu, que foram impedidas nesse país de frequentar escola, que foram impedidas de aprender a ler, a escrever, hoje estar num espaço como esse, contando um pouco das coisas do meu trabalho, das coisas que eu acredito, enfim, sempre me comove, sabe, esse momento de agradecimento à minha ancestralidade, porque eu sei que pessoas deram a vida para que eu pudesse estar aqui falando com vocês. E com todas as pessoas que vão nos ouvir. Minha cara Silvia, esse começo é muito honroso, porque nós queremos aqui, que é justamente falar de memória, né? Então, eu gostaria de começar passando quem foi a Silvia, como é que foi a Silvia na infância, na adolescência, como é que a Silvia chegou a uma posição de educadora aqui na cidade de São Paulo. Eu não... Você sabe, Breno, teve um tempo que eu me constrangia de falar dos meus sentimentos, das minhas emoções. E, novamente, eu tenho que te dizer que falar do meu passado, falar do lugar onde eu vim, desperta em mim uma série de sentimentos que eu vou... A única palavra que eu consigo encontrar nesse momento é comoção. Eu acho linda essa palavra, sempre me comove. Tem um adinkra, adinkra são símbolos africanos. Tem um adinkra que eu gosto muito, que é o sankofa. O sankofa é uma ave, você deve saber, mas acho que é legal. Eu gosto sempre de repetir, que é uma ave que ela, no momento em que ela bota um ovo, que o ovo representa uma nova vida, ela olha para trás. Então, no momento em que ela gera uma nova vida, ela olha para trás. A gente vive numa sociedade que nos ensina o tempo todo a olhar para frente. Né? Olha para frente, siga em frente, não olha para o que passou, esquece o passado, apaga o passado às vezes, principalmente se o passado não for um passado doloroso, ou um passado que não traga sentimentos festivos, não traga uma alegria, enfim. O sankofa, ele nos faz pensar justamente o contrário. Ele nos faz pensar que o passado, ele é a nossa maior referência, não pode ser esquecido. O passado, ele tem que ser incorporado na nossa vida. É o passado que nos constitui, sabe, que faz de nós as pessoas que nós somos hoje. Então, assim, Breno, a Silvia é uma mulher que tem um esforço contínuo de revisitar o passado. Diariamente eu faço isso. Com frequência eu faço isso. Eu sou uma mulher que
conhece a ancestralidade até os avós. Eu não sei quem antecedeu os meus avós. E a história que eu tenho dos meus avós é uma história oral, não é? É aquilo que eu ouvi da minha avó, que eu ouvi do meu avô. Eu não sei quem foram meus bisavós. Então, tem um muro que a história pode explicar um pouco por que a gente tem essa limitação, né? Eu sou uma mulher diaspórica, então a referência que eu tenho, limite, são dos meus avós. Eu venho de uma família do interior do sul, do Paraná. Meu avô, José XIV, minha avó, Dona Sebastiana, Dona Leopoldina, e o meu avô materno eu não conheci. Eu conheci o meu avô paterno, que é o José XIV. E eu sou filha do seu Fernando, que era um motorista de caminhão, da Dona Teresa, que era uma mulher que trabalhava em casa, e de uma família composta por mais 5 irmãos. Dos meus irmãos, eu sou a única que concluí o ensino superior, fiz magistério, cursei pedagogia, depois educação física, ingressei na carreira de educação através de um concurso público na Prefeitura de São Paulo. Já havia nascido, você era mãe, você tinha tido filho nessa época? Não, eu não era mãe, eu era solteira, não tinha me casado, não tinha filhos. Eu vi o magistério, ele foi um caminho possível para mim, né? Não foi a minha escolha. Eu sonhava com a medicina desde a infância. Eu dizia para todo mundo que eu ia ser médica pediatra. Eu queria fazer pediatria, mas o magistério foi um caminho possível, assim. Eu me lembro que um professor meu no cursinho, ele me disse, olha, não tem, como é que você vai fazer medicina? Medicina são cursos em período integral, como é que você vai fazer um curso desse? Sempre trabalhei, e eu vi que a medicina para mim era uma coisa que não é, na época era quase que um delírio, assim, não me era possível. O pai caminhoneiro, você acabava convivendo um pouco com seu pai, ele está na estrada? O meu pai era um homem que saía de casa antes do sol nascer e voltava muito tarde. Assim, ele dirigia um caminhão para uma empresa de bebidas, o caminhão era dele, e ele saía antes do sol nascer e voltava muito tarde. Mas o meu pai foi uma referência muito forte para mim. Eu trago até hoje muitos ensinamentos assim que o meu pai. Aqui em casa a gente vive repetindo frases do meu pai. Assim, ele foi. Eu diria que ele foi uma das minhas maiores referências. Qual ensinamento você costuma lembrar do seu pai? Hoje mesmo a gente estava repetindo um dele aqui. Um dos meus filhos estava comentando, essa pessoa, ela mal fala comigo, eu tento ser cordial com ela, mas é tão difícil. Mas aí, mãe, eu me lembro daquilo que o vovô dizia, não dá bom dia para cavalo. Cavalo não responde, então eu não vou ficar me esforçando, exigindo um bom dia de quem não quer me dar um bom dia, de quem não quer ser cordial comigo. Eu vou tratar com respeito, mas eu não vou ficar esperando muita coisa dessa pessoa. Então, meu pai dizia muito isso, não dá bom dia a cavalo, não dê bom dia a cavalo. É uma coisa, esse é um dos ensinamentos que a gente... Aliás, é uma frase que acho que muitas pessoas antigas repetem, né, essa frase. A sabedoria ancestral, né? Sabedoria ancestral, sim. E aí você muito entrou... profunda, né, Breno? E muito profunda. Porque se você gera essa coisa de gerar muita expectativa, esperar do outro aquilo que a gente
entende que é importante que ele nos dê, isso pode gerar, assim, vários problemas, né? As pessoas têm as limitações delas, assim como a gente também tem. Então, Bom Dia Cavalo diz muito sobre o outro e sobre a gente também, né? Sobre a expectativa da gente em relação às outras pessoas, não é? Não entenda o limite do outro, entende como essa pessoa se posiciona na vida e, enfim, não espere muita coisa. Na entrada, você teve que se agarrar muito nos seus pais quando você começou a carreira como professora, né? No seu pai e na sua mãe. Você tinha colegas negras, você era a única pessoa, você experimentava um sentimento de solidão perante suas colegas, como é que é? Olha, Breno, eu fiz magistério na década de 80, faculdade, pedagogia por volta do ano 2000. Eu não sei exatamente as datas, porque a memória e a juventude são irmãs, né? Então eu não tenho essa coisa, quando foi que você se formou? Não sei, não me pergunte essas coisas. Mas o magistério foi na década de 80, e as duas universidades que eu fiz por volta do... Pedagogia, eu sei que eu concluí em 2000 e pouco, 2001, e a Faculdade de Educação Física foi antes disso. No magistério, eu procurei um curso na época, eu precisava de um curso noturno, e não existiam cursos noturnos gratuitos nas escolas públicas, então eu fiz um curso particular. Todos os recursos que eu recebi, eu era ajudante de perua numa escolinha particular. Eu lembro que a diretora falou para mim assim, a diretora dessa escola, você tem jeito com crianças, por que você não faz magistério? E eu vi que era um caminho possível, sabe, para eu conseguir recursos, para eu poder sonhar, fazer a tão sonhada faculdade de medicina. E aí eu fui buscar um curso noturno e eu estudei numa escola particular. Nessa escola particular, eu era a única negra. Era um curso noturno, mesmo assim eu era a única negra. No curso de educação física, éramos eu e mais duas mulheres negras e 2 rapazes negros. Na sala de educação física, nós éramos 200 alunos. Então, né? Pedagogia, quando eu fiz pedagogia, também era uma sala imensa. Eu não sei exatamente o número, mas também era um número bem reduzido. Eu fui uma mulher que, nos espaços institucionais, escolares, assim, que eu frequentei, eram poucas as pessoas negras que sentaram do meu lado, assim. Nesse período, o que você aprendeu na convivência na sala dos professores? A sala dos professores, para mim, sempre foi o pior lugar para eu estar. Eu tenho uma experiência para contar numa escola do estado que eu trabalhei, que eu, na hora do intervalo, eu sempre fiz isso. Era uma coisa um comportamento que eu sempre desenvolvi, assim. Na hora do intervalo, eu pegava um café, comia um lanche rapidamente e saía. Não ficava na sala dos professores. E eu me lembro que uma diretora dessa escola do estado me chamou para conversar, né? Disse que as professoras tinham... Aliás, isso também foi uma constante, essa coisa dos professores irem conversar com as diretoras ou diretores das escolas que eu trabalhei sobre algum comportamento meu. Não falavam comigo, mas falavam com a chefia. E ela me disse, olha, as professoras estão reclamando de você, que você não fica na sala dos professores com elas, que você não conversa, que você pouco se relaciona, enfim. E eu me lembro de ter dito a ela, olha, elas falam, as coisas que elas falam, eu não quero participar desse tipo de conversa, né? Eu não quero... Não quero estar nesse espaço, eu disse algumas coisas. Eu sempre gerava algum tipo de incômodo no grupo. Isso foi uma constante na minha carreira. Ouvi que eu era uma pessoa prepotente, arrogante, enfim, metida. A negra metida. E por que você acha isso? Porque hoje eu sei, né, Breno, é tão maravilhoso ler mulheres negras, porque a escrita de mulheres negras, ela
elas me curaram. A gente vai falar mais tarde, creio eu, desse projeto de eu estar escrevendo na Carta Capital, o quanto tem me curado. E na esperança que eu tenho, eu sempre procuro trazer as minhas vivências nos meus escritos, porque eu tenho a esperança de que o que eu escrevo possa curar outras mulheres também, porque foi a escrita das mulheres negras que me curaram, sabe? Durante muito tempo, eu ouvi que eu era prepotente, arrogante. Olha, eu ouvia isso inicialmente na minha casa, os meus irmãos diziam isso, não é? Hoje eu sei, lendo outras mulheres negras, lendo outros homens negros, eu sei do que se trata. Eu sei o quanto deve ter sido difícil e complexo para eles olhar para mim e ver que eu estava passando por lugares que eles não passaram. Então, eu ouvia dos meus irmãos, olha, ela é metida, ela é arrogante. Quando eu comecei a frequentar, a trabalhar, eu ouvia as mesmas coisas na sala dos professores, ouvia dos meus colegas, olha, ela é metida, ela é arrogante. Eu acho que hoje eu sei, lendo outras mulheres negras, que nessa coisa também está contido uma coisa assim, o racismo está contido nessa fala, né? É como se a gente estivesse ocupando um lugar que não era para ser ocupado por uma pessoa como eu, não é? Então, o fato, você está fora do seu lugar. Então, se você está ali ocupando aquele lugar, você quer ser uma de nós? Quem você pensa que você é? Então, ela é uma pessoa metida, ela é uma pessoa arrogante. E lendo mulheres negras, outras mulheres negras, eu consegui perceber que essa vivência não era só minha, era uma vivência de outras mulheres também. Outras mulheres como eu passaram pela mesma coisa. E aí eu consegui identificar que o problema não era meu, que o problema estava para além de mim. E como é que você veio nessa situação de solidão, né, no meio dos seus colegas na sala de professores, no meio dos seus colegas na convivência? Como é que você conseguiu fazer desse lugar da solidão? Como é que você se tornou a diretora de todas as escolas? Como é que foi isso? Eu acho que foi aquela coisa. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu acredito que muita gente tem, que é a incompletude, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre ambiciono, eu quero a inconformação, uma pessoa inconformada e se sente incompleta. E sempre olhei para mim também com um potencial de poder mais. Tem uma outra coisa que meu pai dizia também muito para mim, sempre ele dizia assim, todas as minhas filhas são inteligentes, todas as minhas filhas são bonitas, eu não quero filha minha limpando o banheiro de ninguém, eu não quero filha minha trabalhando dentro da casa de ninguém. E meu pai sempre dizia isso, que queria que a gente estudasse, que todas nós estudássemos, enfim. E eu vi na educação, de verdade, um caminho para que eu não fosse uma dessas mulheres que sobrevivesse limpando casas, limpando banheiro, enfim. Então, eu estudei muito, Breno. Eu estudei muito. Para eu passar no primeiro concurso, eu li 52 livros em 2 meses. Li 52 livros em 2 meses. E eu não tinha dinheiro para comprar os livros, eu fui até a USP, xeroquei alguns, emprestei outros, e, enfim, li muito, estudei muito e passei, fui bem colocada no primeiro concurso. Depois, quando você inicia uma carreira, como eu iniciei a da educação, você vai percebendo que existem outros cargos, né? Tinha coordenação pedagógica, eu podia ser coordenadora, eu fui percebendo que eu podia ser diretora, supervisora escolar, e, vou ser bem honesta com você, eu fui percebendo assim, eu posso ter um cargo de chefia aqui, eu tenho potencial para isso. Então, eu comecei a estudar e me preparar para todos esses concursos.
E a mesma estratégia que eu utilizei para passar no concurso de professor, eu utilizei para passar no concurso de coordenador pedagógico, de supervisor escolar, estudando, lendo, me debruçando. Foi isso que eu fiz. E aí você chegou, então, contra tudo e todos, você chega lá na diretoria. Como é que foi sua experiência como diretora? Poderia explicar um pouco para a gente do cargo? Como é que foi a experiência com os professores depois você chegou no cargo de chefia? O que mudou? Eu vou te contar um pouco da coordenação pedagógica. Quando eu assumi a coordenação pedagógica, na época, tem uma portaria, até hoje essa portaria é vigente, para você, quando surge um cargo vago, você só pode, a prioridade é para um aprovado em concurso. Como eu tinha o título de aprovação em concurso, eu me candidatei para ocupar esse cargo vago. E essa prioridade, ela está prevista na Constituição. Eu me lembro que eu preparei uma proposta, apresentei para o conselho de escola e me candidatei para o cargo. Éramos duas concorrentes. A segunda concorrente não tinha o título de aprovação, eu tinha. E houve muita resistência. Eu me lembro que eu até escrevi sobre isso na carta. Teve um dos professores que disse que o fato de eu estar ali me candidatando era uma imoralidade, que havia uma outra professora concorrendo, amiga deles, conhecida, que já tinha um trabalho na unidade e que, do campo de visão dele, o cargo deveria ser ocupado por ela, e que o fato de eu estar ali me candidatando era uma imoralidade. Eu me candidatei para ser coordenadora pedagógica em 2 escolas, e nas duas situações eu lidei com coisas semelhantes. Resistência do conselho de escola para que eu ocupasse o cargo. Mas aí, você tem que ir para o enfrentamento e se colocar frontalmente, dizer que você está exercendo um direito constitucional, que você tem competência para ocupar o cargo. Eu me lembro que na primeira ocasião eu disse para o conselho que eu tinha concorrido com 30 mil pessoas, que eu fui uma das primeiras colocadas e que o fato de eu estar ali era legítimo. E que eu ia ocupar o cargo, sempre, sabe? Sempre. Então, nas 2 escolas eu enfrentei situações muito semelhantes do conselho. Não, olha, como assim? Que arrogância! A gente conhece essa outra pessoa aqui, ela não passou no concurso, mas ela é nossa amiga, ela já tem um trabalho que a gente conhece, é imoral. Ela é branca. E ela é branca. A gente tenta, mas é isso mesmo. E é branca, Mas, então, foi nessas circunstâncias que eu ocupei o cargo de coordenadora pedagógica nas 2 escolas que eu me candidatei para o cargo. Quando eu entrei na supervisão escolar, aí eu tinha sido aprovada num concurso, não tive que me submeter a conselho de escola nenhum. Foi interessante que eu notava é que a gente vai acostumando, né? Você vai ficando com a casca grossa, já vai esperando. Eu já notava uma coisa estranha assim no grupo, né? Uma coisa de um afastamento, uns movimentos estranhos, né? E o racismo, ele é uma coisa muito sutil. Aconteceram algumas coisas. E foi dito que, por uma funcionária, que antes de eu chegar, o grupo já sabia, já tinha sido avisado que uma pessoa muito difícil iria para lá. A pessoa muito difícil era eu, né? Então, sempre teve na supervisão também teve aquela coisa de, nossa... Tinha um negócio de perseguição, né? Perseguição. Começou... A senhora é uma mulher de Inhansã, né? Inhansã tem essa... suas filhas se defrontam muitas vezes com cenários de perseguição. Então é isso, mas um dos textos mais lidos
justamente que foi para todas as redes e foi um dos campeões de audiência, porque você ainda conseguiu ter essa noção de perseguição e trazer isso para o papel, para a tela do computador, de uma maneira que toca muitas pessoas. É. Você, Mas você sabe, toca muitas Breno, pessoas. é mais fácil para mim escrever, mais tranquilo para mim escrever. Às vezes, quando eu estou escrevendo aqueles artigos, eu vou te confessar, eu não sinto as minhas pernas quando eu estou escrevendo, sabe? Quando eu revisito. Mas falar agora aqui, olhando para você, eu sei que eu não. Hoje eu sei, eu sou uma pessoa que cuida da minha saúde mental. Hoje eu sei que o fato de eu sentir as minhas pernas tem a ver com as minhas bases, sabe? Assim, e hoje, e o fato de eu estar falando com você, falar disso, faz com que eu ressinta. Quando eu escrevo, eu também ressinto. E aí eu não sinto as minhas pernas. Quando eu falo para você, a voz, eu tenho dificuldade de organizar a fala, porque eu também ressinto. Eu estou ressentindo tudo aquilo de novo. Então eu tento dizer, olha, foi difícil, foi complexo, foi, porque olha eu gaguejando, porque é um ressentir todo todas as dores que me atravessaram e toda a necessidade que eu tive de criar uma proteção o tempo todo para poder estar naqueles lugares e de ter de mostrar minha competência de uma forma triplicada, de ser muito mais competente e de estar sempre preparada para algum tipo de estratégia que fosse surgir do grupo para que eu desistisse de estar naquele lugar. Queria que você falasse para a gente quais são seus planos para o futuro, o que os leitores da Carta Capital, do site da Carta, podem esperar na coluna Diretoria Preta. Nossa, ainda ontem me fizeram essa pergunta: quais são seus planos, quais são seus futuros? O povo quer saber. O povo quer saber para onde você vai, Silvio. Na Carta Capital, eu espero, na coluna, eu espero continuar escrevendo e colocando as minhas vivências e o meu desejo mesmo é que a minha escrita possa também curar. Eu quero que o meu desejo é que as pessoas se identifiquem com o que eu estou escrevendo, sabe? Se reconheçam na minha escrita e que ela possa ser cura também, como a escrita de outras mulheres negras foi cura para mim. Olha, eu acho que você seria uma excelente podcaster, viu, Silvia Maria? Você tem uma vivência que eu acho que você também daria uma ótima psicóloga, viu? Excelente psicóloga, falar de sentimentos, falar da trajetória, atender as pessoas. Eu boto fé nesse seu sonho aí, viu? Quando eu fui para a coordenação pedagógica e para a supervisão escolar, eu percebi, eu sabia dessa importância porque os professores negros vinham falar comigo, muitos chegavam na diretoria e queriam falar comigo sobre uma situação específica, principalmente quando a denúncia envolvia racismo. Eu quero falar com a professora Silvia, eu quero falar com a supervisora Silvia. Então, assim, isso que você está trazendo me fez pensar nessa referência que eu exerci certamente na vida de crianças, de jovens, de professores também, quando eu fui acessando outros espaços. E agora, na coluna, eu recebo também vários e-mails de assim, as pessoas me agradecendo e contando casos. Olha, eu gostei muito que você escreveu sobre isso. Aconteceu uma situação comigo parecida, sabe? Essa identificação, assim, é como se eles estivessem olhando para um espelho, sabe? Título de um dos seus artigos mais lidos da Carta Capital, que eu já vi ele repercutindo em tudo que é site. Ai, meu Deus.
Por que o Brasil precisa ler Carolina Maria de Jesus? O Brasil precisa ler Carolina Maria de Jesus, porque, como ela escreveu, a fome também é professora. Se o Brasil lesse Carolina Maria de Jesus, não elegeria governantes que não têm compromisso com a fome, com a miserabilidade, não elegeria governantes que não reconhecem a face da maioria da população brasileira representada na pessoa de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus reúne quem são os brasileiros. Se o Brasil lesse Carolina Maria de Jesus, nós não estaríamos atravessando por todas essas mazelas que nós estamos vivenciando hoje. Com essas palavras de pedagogia, né? Porque é uma grande pedagogia isso. Você, essa mulher que veio do lugar de onde você veio, que mudou a vida das pessoas, que conquistou o que você conquistou com muita luta, e referenciar essa grande mulher que foi Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras do mundo, não do Brasil, do mundo, eu acredito que é uma cereja no bolo dessa excelente entrevista, que eu agradeço muitíssimo os ensinamentos passados. Eu que te agradeço, e eu me sinto muito honrada de poder ter passado esse tempo aqui conversando com vocês. A honra é toda nossa vida, então agradeço a todos que chegaram aqui, dizendo para vocês se inscreverem no canal da Carta, ativarem as notificações, assinarem a revista, porque a revista ela é um ponto de debate progressista que é fundamental, não só hoje, como tem sido nas últimas décadas. E também quero agradecer aos patrocinadores, agradecer a plataforma Feminismos Plurais, agradecer ao Cacau, diretor do nosso programa, e também desejar a todos aí uma excelente semana e até o próximo programa. Muito obrigado.